Gálatas 5:16. Amém? Gálatas 5, versículo 16 em diante. Todos já acharam, hein? Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Feche os olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, nesse momento, pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor, que essa palavra, Deus, que liberta, que traz vida, Deus, possa nos libertar hoje mais um pouco, Pai, porque, Senhor, precisamos ser libertos todos os dias, Pai. Então, liberta-nos hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse texto, Paulo ele nos exorta a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque existe uma batalha muito grande entre a carne e o Espírito. De um lado, nós estamos no meio, de um lado tem o Espírito e do outro lado tem a carne. Nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós temos que procurar a mortificar o nosso lado carnal e deixar sobressair o nosso lado espiritual. Mas existe uma luta muito grande, porque vez por outra, algumas vezes mais, outras menos, o nosso lado, o velho homem, ele balança, ele nos tenta a nós inclinarmos para as coisas da carne. Então é essa batalha constante. E meu irmão, todos travam essa batalha. Se você está travando essa batalha, não se preocupe que não é só você que faz isso. Todos nós travamos essa batalha espiritual constante na nossa vida. Por que isso, pastor? Porque nós nascemos, nós temos a nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos com a nossa essência pecaminosa. Após o primeiro homem pecar, a nossa descendência vem de Adão. De Adão e de Eva, os primeiros homens da terra. Então, a alma pecaminosa, ela vem herdada desde Adão. Então, por isso que a nossa inclinação, ela vai muitas vezes para a carne. E Paulo, então, ele nos exorta a viver guiado pelo Espírito. E se você viver guiado pelo Espírito, você não vai satisfazer os desejos da tua carne. Porque, irmãos, existem várias coisas disponíveis para nos guiar. Se a gente for analisar, existem várias coisas disponíveis no mundo para nos guiar. Existem, tem irmãos que são guiados por outras pessoas. Tem gente que é guiado pelos demônios. Tem gente que é guiado pela sua própria carne. E tem gente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, existe pessoas para te guiar, existe as hostes espirituais do mal para te guiar, existe a tua carne para te guiar e existe o Espírito Santo para te guiar. Então, fala assim: eu serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, como é que isso acontece? Muitas vezes, nós nos deixamos ser guiados por pessoas. Esses dias eu fui lá fora comprar algumas coisas aqui para a igreja, que estava faltando para a gente arrumar a igreja aqui, arrumar a igreja. E eu, sem querer, do lado, ouvi uma voz uma conversa de uma mulher com um homem. E ela falava assim para ele: olha, se você
gostou dela, se separa da sua esposa e fique com ela. Olha o conselho que aquela mulher estava dando para aquele homem que era casado. E ele ficou analisando aquilo, e se ele se deixar ser guiado pelas pessoas, ele com certeza vai por caminhos errados, né? Então, muitas das vezes, nós nos deixamos ser guiados por pessoas, guiados por alguma coisa que o Bíblia até fala. E a palavra de Deus fala em Salmo, capítulo de número 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, muitas das vezes, nós deixamos ser guiados pelas pessoas, guiados pelos conselhos dos ímpios. E é claro que Deus, Ele coloca algumas pessoas, né, como por exemplo os pastores da igreja, para estar te guiando espiritualmente, né? Porque é um dom que Deus dá para o pastor e para o mestre de interpretar as escrituras para te guiar. Mas mesmo assim, você tem que estar consultando as escrituras sagradas, porque a palavra de Deus fala que a igreja de Bereia, ela era mais próspera porque ela consultava a palavra de Deus em tudo aquilo que era falado dentro da igreja. Então, consulte a palavra de Deus e não seja guiado por pessoas, não seja guiado pelo conselho dos ímpios. E muitas das vezes nós nos deixamos ser guiados pelo conselho dos ímpios, deixamos ser guiados pelo conselho lá no nosso trabalho, né? Algumas pessoas que não estão na direção de Deus, nós deixamos ser guiados por ela nos dá um conselho, né? E nós seguimos o conselho dos ímpios. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós olhamos a televisão, né? E tem uma pessoa na televisão que gosta muito de fazer filosofias, né? Que é o Faustão. O Faustão, de vez em quando, ele faz aquelas filosofias doidas dele lá. E muitas pessoas olham, não é verdade que o pastor está falando? Não é verdade não, meu irmão. O que é verdade é que a palavra de Deus te fala em nome de Jesus. Então, não seja guiado pelos conselhos dos ímpios, seja guiado pelo conselho de Deus. E muitas das vezes, nos deixamos guiar até pelo mal. Quantas das vezes, né, nós estamos passando por problemas na nossa vida? Quantas vezes estamos passando por dificuldade, e às vezes o problema está tão terrível que o inimigo ele tenta colocar, né, pensamentos na nossa mente de derrota, pensamentos na nossa mente até de suicídio. Quantas vezes muitas pessoas dentro da igreja, que são membros de igreja, pensam até em suicídio? Meu irmão, isso é a voz do diabo na vida do servo de Deus. E nós repreendemos isso em nome do Senhor Jesus. Se tem algum espírito de suicídio nesse lugar, nesse momento está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso, meu irmão. Em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele quer ministrar o teu coração hoje. Se você está sendo guiado por pessoas, se você está sendo guiado até pelas hostes celestiais do mal, em nome de Jesus, meu irmão, comece a repreender isso na tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós somos guiados, aí que é difícil, né? Somos guiados pela nossa própria carne. E aí essa luta que Paulo está falando aqui, que nós não podemos ser guiados, deixar que o nosso velho homem guie a nossa vida. Porque se o velho homem guiar a nossa vida, com certeza nós não vamos chegar no nosso objetivo. Porque Deus, ele tem um plano bom para você. Mas esse plano só vai se concretizar se você deixar que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Mas é difícil, porque às vezes nós confundimos a voz, né, de Deus com a voz do nosso eu. Confundimos muitas das vezes. E achamos que é a voz de Deus, que não é. Achamos que é a voz do Senhor falando conosco, porque quando nós queremos uma coisa, quando você quer muito algo para a tua vida, né, é que vem a confusão. Você quer muito alguma coisa, você quer adquirir muito alguma coisa, e você começa a orar ao Senhor: Senhor, me dá a direção. E o Senhor está direcionando você para um lado, mas você cisma ir para o outro lado. Deus está falando contigo, falei isso na quinta-feira. Deus está falando contigo na palavra, Deus está falando contigo através da pregação, no louvor, das orações. Ele está dizendo: olha, vá por esse lado aqui, não vá por aquele lado que você quer, vá pelo lado que eu quero. E você olha a palavra, você ouve a palavra, você tem um direcionamento, mas não é aquilo que você desejava. E você cisma em ouvir a voz do teu coração.
Mas como é que você consegue, então, discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz do teu coração? Quando você consegue fazer isso? Às vezes nós confundimos muito isso, né? Irmãos, quando a voz é de Deus, tudo na tua vida vai testificar em nome de Jesus. E além de tudo, você vai ter paz no teu coração. Meu irmão, se você for tomar alguma decisão na tua vida e não houver paz no teu coração, não faça, meu irmão, não faça isso. Porque quando a decisão vem do Senhor, há paz no teu coração. Eu quero, em nome de Jesus, que comece a ter paz no teu coração, porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você consegue mortificar a tua carne, quando você consegue destruir na tua vida o velho homem, não destrua o velho homem na tua vida, destrua através da oração, destrua através da busca pelo Espírito Santo de Deus, destrua o velho homem. A palavra de Deus fala que nós somos uma nova criatura, nós somos um novo homem. Você é uma nova criação de Deus. É como você, se tivesse, Deus tivesse aniquilado tudo aquilo que você era no passado, Ele te deu uma nova vida. Você agora é um homem diferente, você agora pensa diferente, você agora age diferente, você agora tem uma nova mente, uma nova consciência, porque você agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, todos os projetos de Deus, eles são realizados na tua vida, em nome de Jesus. Quem tem projetos de Deus aqui, levanta a mão bem alta aí. Eu acho que todos nós temos projetos de Deus. Cada um de nós, né, em algum momento da nossa vida, nós tivemos um sonho, tivemos um projeto de Deus na nossa vida, né? E esses projetos, quando você coloca na mão de Deus, quando você deixa o Espírito Santo te guiar, esses projetos, eles são concretizados em nome de Jesus. Mas quando você deixa, né, aflorar, né, na tua vida o teu velho homem, que ele cisma em todos os dias querer aflorar na nossa vida, né? Na nossa casa, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso trabalho, na igreja, nas tomadas de decisões, nós sempre parece que deixamos, né? Tendemos, nos inclinamos para o lado do velho homem. Mas em nome de Jesus, nessa noite, esse velho homem vai morrer na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai matar ele definitivamente na tua vida hoje, em nome de Jesus. Você verdadeiramente vai ter essa transformação e essa nova vida. E a palavra de Deus fala aqui no versículo 1 do capítulo 5, diz assim, olha: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneças firmes e não deixes se submeter novamente ao jugo da escravidão. Que jugo da escravidão é esse, meu irmão? Você, antes de aceitar a Jesus, você vivia na escravidão do pecado. E após você aceitar a Jesus, você foi liberto em nome de Jesus. A maior liberdade que você pode ter é você ser livre da escravidão do pecado. Então você grita assim: eu sou livre, da escravidão do velho homem, da escravidão do pecado, em nome de Jesus. Então, meu irmão, você não pode voltar mais, né? No momento que você aceitou Jesus, você tem que se esforçar todos os dias para você continuar nesse caminho verdadeiro em nome de Jesus. Então, essa batalha que você trava com o teu homem natural, essa batalha que você trava todos os dias, né, com o seu homem natural, essa batalha do teu espírito, porque o teu espírito é aquele que se comunica com o Espírito Santo de Deus. O espírito do homem é aquele que se comunica com o Espírito Santo de Deus. A tua carne, ela não se comunica com o Espírito Santo de Deus. A tua alma, ela não se comunica com o Espírito Santo de Deus. Somente o teu espírito é que se comunica com o Espírito Santo de Deus. Pastor, qual é a diferença da alma, do espírito e da carne? Qual a diferença? Principalmente da alma e do espírito. Como é que eu vou conseguir fazer esse diferenciamento da carne e do espírito? Eu vou te dar um exemplo bem didático para você entender, né? Bem claro. Imagine um carro, né? O carro, basicamente, ele é formado de três coisas. Ele é formado da carroceria, não é assim? Do motor e do motorista. E vamos fazer uma analogia do
corpo, alma e espírito. A carroceria do carro é o seu corpo. É aquilo que é visível. É aquilo que todo mundo vê. O carro por fora, todo mundo vê. Agora, a tua alma é o motor do carro. É que dá movimento ao carro. O carro sem motor ele não anda. O que é a alma? A alma são as suas emoções, o seu querer, aquilo que você é, a tua consciência. Isso é a tua alma. É ele que faz você se mover. Agora, se o carro estiver ligado, engrenado, andando, sem o motorista, o que vai acontecer com o carro? Vai fazer o que com ele? Vai bater no primeiro poste que encontrar, né? Então, você tem que ter um motorista que dá direção ao carro, que é o teu espírito. E esse teu espírito te dá direção, que se comunica com o Espírito Santo de Deus. E se você então não tiver a direção do Espírito Santo de Deus, se o teu espírito estiver ligadinho com o Espírito Santo de Deus, você vai direcionar o teu corpo e a tua alma. Você vai direcionar o carro para lugares ruins. Você vai direcionar o teu carro até para acidentes. Mas quando você tem o teu espírito ligado com o Espírito Santo de Deus, você vai direcionar o teu carro para o lado correto. Amém ou amém? Então que o teu espírito seja sempre ligado, com o Espírito Santo de Deus. Então fala assim: o meu espírito vai estar conectado ao Espírito Santo. E o meu corpo, a minha alma, vai ser direcionada para o projeto de Deus. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero que a partir de hoje a tua alma ela seja direcionada, a tua alma e o teu corpo ele seja direcionado para o projeto de Deus. Porque o que Deus tem para a sua vida é algo bom, né? Deus tem bênçãos para você. Se você quer dar um glória a Deus bem alto aí. Deus tem bênçãos para você. Mas você cisma em direcionar o seu carro para as coisas ruins. Você cisma em direcionar o seu carro para um lugar que Deus não quer. Irmão, direciona a tua vida para o projeto de Deus. Direciona a tua vida para o caminho que Deus quer para você, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, olha, ele exorta a dizer: não viva segundo a carne, mas vivam, sejam guiados pelo Espírito. Porque se você fizer isso, nunca satisfarão o desejo da carne. E aqui ele começa a dar uma listagem, no versículo 19, ele começa a dar uma lista do que são as obras da carne. E ele diz assim, olha só: ora, as obras da carne são manifestas. Aí diz aqui, olha: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Olha quantas obras a tua carne pode fazer se você não estiver direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque essas obras da carne aqui, ela vem do pecado, que é originado do nosso homem natural. Então, se você não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está propenso a fazer essas obras da carne aqui. Mas em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você está sendo guiado pelo Espírito. E aí você vai começar a cultivar na tua vida o fruto do Espírito. Nós vamos ler aqui o fruto do Espírito. Agora, eu sempre digo aqui na igreja o seguinte: porque nós oramos muitas das vezes ao Senhor e falamos assim: Senhor, me dá o fruto do Espírito. Senhor, eu quero o fruto do Espírito. Senhor, me dá, por favor, o fruto do Espírito. Me dá longanimidade, que é paciência. Me dá amor, né? me dá alegria, me dá paz. Diz aqui no versículo 22, olha: fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E às vezes você pede isso ao Senhor, mas você acha que vai vir um raio do céu
para te energizar com o fruto do Espírito. E não é assim que acontece. Nós achamos que o Senhor me dá o fruto do Espírito. E aí vai vir um raio, né, lá do céu, mandado por Deus, que vai te energizar de paciência, que vai te energizar de fidelidade, que vai te energizar de mansidão, que vai te energizar de domínio próprio. Não é assim que acontece, meu irmão. Tudo que nós fazemos, o fruto do Espírito, ele começa a atuar na tua vida através da prática. Você vai praticar o amor, você vai praticar a mansidão, você vai praticar a paciência. E na maneira que você vai praticando isso, né, eles vão ficar mais latentes na tua vida. Né? Você vai começar mais a andar no Espírito. Porque quando você pede a Deus paciência, né, o que acontece com você? Quando você pede paciência a Deus, Deus manda mais coisa para você cultivar a paciência. Ele vai mandar mais gente para te irritar. Quando você pede paciência, você dá paciência, aí vai mandar aquele, né, irmãozinho atribulado, né, aquela pessoa que vai ter trabalho lá, né, que enche a tua paciência lá, que fica te perseguindo. É exatamente, ele vai mandar mais. Por quê, meu irmão? Porque nós só conseguimos fazer ficar melhor quando nós praticamos. Você só fica bom naquilo que você faz quando você pratica. Se você não praticar, você não vai ficar bom. Não é assim no trabalho? Quem trabalha em alguma área da vida aí, seja qual for a área da sua vida que você trabalha, quanto mais anos você tem de profissão, melhor você fica. Mais experiência você adquire, melhor você fica. Assim é o fruto do Espírito. Quanto mais você pede a Deus, mais Deus vai te enviar para você praticar, para você conseguir cultivá-lo. Porque, meu irmão, a palavra de Deus diz que nós somos os ramos e Jesus é o tronco. Quem dá fruto? O tronco ou os ramos? Os ramos. E nós somos os ramos. A responsabilidade dos frutos é nossa. Deus, ele dá a essência. Porque o tronco, o caule, que dá a essência da terra para os ramos dar os frutos. Mas a responsabilidade de dar frutos é dos ramos. A responsabilidade de dar frutos é minha e tua. Então, que a partir de hoje, você comece a buscar, em nome do Senhor Jesus, ser guiado por esse Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? Comece a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Comece a pedir isso desde o Senhor. Agora, se você pedir o fruto do Espírito, você se prepara. Se prepara para Deus dar para você o fruto do Espírito. Se prepara para você cultivar o fruto do Espírito na tua vida. Que Ele vai mandar mesmo, e você vai cultivar, até você se tornar cada vez melhor em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Você coloca de pé agora, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar para que Deus verdadeiramente coloque em você fé e um coração verdadeiro diante dele, um coração que busque verdadeiramente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, para esse momento, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, cada vida que aqui está na tua presença, cada um, Senhor, que nessa noite, ó Pai, está na tua casa, Deus, e vem buscar de ti, Pai. Que o Teu Espírito venha receber, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus. Pai, que Tu venha cultivar em nós esses frutos do Espírito, ó Pai. Para que nós possamos ser guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nos prepara, Pai, para estar compartilhando com cada um aqui essa Santa Ceia, Deus. Olha, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos verdadeiramente entender, Pai, o propósito, ó Deus, da ceia, Pai, nesse momento, Pai. Eu quero deixar cada vez em Tuas mãos, certo da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós vamos estar nesse momento participando da ceia do Senhor. Eu queria pedir a pastora, o presbítero Diácono, que vem aqui para frente, em nome de Jesus. Você que é batizado, você que está em comunhão com a sua igreja, seja qual for a sua igreja, você pode participar, presbítero e Diácono, em nome de Jesus.
Você pode participar em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui orando, consagrando os elementos ao Senhor. Vou pedir ao presbítero Osvaldo que consagre os elementos nesse momento em nome de Jesus. Bendito seja, Senhor, por nos conceder, ó Pai, esse banquete. E te clamamos nesse momento para ser consagrado, Senhor Deus, esse pão que representa o teu corpo. E assim diz a sua palavra, que tu se esvaziaste, Senhor Deus, nesse pão. Por esse vinho, Senhor Deus, que representa, querido Pai, o teu sangue, Senhor Deus, que é derramado como o teu servo leu, Senhor, em Isaías 53. Tu levaste sobre si as nossas enfermidades. Muito obrigado, Senhor, que vai encontrar cada coração nesse momento. Tu sabes, Senhor Deus, que estão passando cada um de nós, mas nos entregamos diante da tua presença, para que tu faças o Senhor mover essa consagração. Desse vinho, Senhor Deus, que representa o teu sangue, e desse pão soberano, Pai, que representa o teu corpo, Deus bendito, que foi crucificado por cada um de nós, e levaste sobre si, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz: eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, diz o Senhor, fazer isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, como o cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança, da aliança do meu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor, fazer isso em memória de mim. Então você vai receber o pão